Cidade. Entrevista. Muitas datas comemorativas se aproximam e prometem aquecer o comércio e a economia aqui de Caruaru. Só no primeiro semestre temos ainda Semana Santa, Dia das Mães, São João e Copa do Mundo, Renata. Vitor, São muitos eventos, Muitos eventos no nosso calendário. E será que esses calendários devem realmente dar uma aquecida na nossa economia? Para falar sobre isso e outros assuntos, sobre expectativas para o comércio e a indústria local, vamos conversar com o presidente da SIC, Clauston Pacas. Presidente, seja bem-vindo aqui à Rádio Cidade. Bom dia a todos da Rádio Cidade, Vitor e Renata. Estamos aqui como presidente da SIC para passar nossa visão empresário de como essas datas e esse ano vai se comportar para a nossa economia, que é um ano muito importante, um ano desafiador. E o que eu puder aí transmitir para orientar a população, estamos à disposição. Temos São João, temos Copa do Mundo, ano eleitoral, tudo isso ajuda, movimenta mais a economia ou não? Veja só, minha preocupação aí, como você falou, Copa do Mundo, ano eleitoral, a gente espreme o tempo que as pessoas produzem. Isso é que é um dos fatores. Que deixa de se produzir. E fora, minha preocupação agora é com essa escala que eles falam aí de 6 por 1, 6 por 1. De redução, que não é 6 por 1, é 5,5 por 1,5. Você trabalha no sábado 4 horas, 48 horas diárias durante a semana, com mais 4. Aí fazem logo na pior, aí inventam essa história de 6 por 1. Eu disse até um deputado federal, conversando com o Mendonça, rapaz, quer dizer que é 5,5 por 1,5. E você viu agora o que a Argentina passou com o Milei, ele fez uma reforma trabalhista lá, e agora você cria um banco de horas, você pode trabalhar, que na China se trabalha 12 horas, né? Produtividade alta, os caras altamente competitivos, e o mundo está chegando de um jeito que você vê o que a Europa está sofrendo. A Europa, você tem um continente velho, assim, um continente que as pessoas envelheceram, que não se renovaram e estão sofrendo uma crise pesadíssima. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser discutido. Eu acho que esse acordo mais entre empresário e patrão, empresário e empregado, tem que ser feito. O banco de hora, bicho, tu quer trabalhar mais? Como é nos Estados Unidos, né? Você paga por hora trabalhada. O cara, eu quero trabalhar mais, eu quero trabalhar sábado. Aí fica o governo se metendo e, em vez de melhorar o ambiente de negócio, piora. Minha preocupação é essa. Em vez de a gente aumentar a produtividade, a gente piora o país. E como você falou, esse ano a gente com Copa do Mundo, com esses ano político, que já é um ano difícil e o país para, eu acho isso horrível para a gente que quer produzir. Eu acho que devia ser feita aquela ideia das eleições. Acabava a reeleição, a gente faria de 5 anos e tudo junto. E agora, a cada 2 anos, o país fica esse caos, se para, vamos discutir problemas que nunca são resolvidos, e a gente tinha que partir para a ação e resolver os problemas da população, que é a melhoria de vida, gerar renda, gerar um ambiente de negócio, que as pessoas consigam, que queiram trabalhar, e não ficar nessa de dar benefício A, B ou C. A gente tem que ensinar as pessoas a pescarem. Isso é que dá. O trabalho dá dignidade ao ser humano. Dependendo do que você faça, trabalhando das coisas mais importantes para a vida do ser humano. Você se sente digno enquanto está trabalhando. Então é isso que a gente tem que fazer. Agora vem como eu disse, o que Milei fez. Hoje a Argentina, a cada 3 turistas que estão vindo para o Brasil, não sei se você viu os números, um é argentino. Quem era Argentina há 2 anos atrás com a inflação? Quer dizer, você vê como mudou o ambiente de negócio na Argentina. Eu fui para a Argentina, fui para Mendonça, fui para Buenos Aires. Está outro clima. Por quê? Porque é aquela de ele está transformando, reduzindo o tamanho do Estado, chegou 8 ministérios só. Quer dizer, é um Estado enxuto e competente. Viu também os protestos populares, a greve geral, inclusive. Não, claro que eles iam, e isso é normal. Isso não é democracia, é normal. Você não vai ter unanimidade em que se faz. E aí a gente tem que aceitar essas coisas.
E nessa disputa da gente falar e você vir com sua ideia e eu com a minha, é onde surgem boas ideias. Isso faz parte do jogo democrático. É como eu, às vezes, não aceito determinadas coisas que a prefeitura faz, a gente se discute, se fala, às vezes até com Raquel também. São essas coisas que tem que acontecer. Agora, com civilidade. Né? Tem um ambiente que se conversa e que chega a um consenso. De não virar as costas e não conversa com você, né? Isso, lógico. Por que eu não vou ouvir isso aí? Às vezes você vem com... E outra coisa, você vê a classe produtiva. Eu dizia isso aqui, quando eu falo com o Rodrigo, você tem que ouvir quando vai discutir alguma coisa. Vamos falar sobre supermercado. Bicho, quem é que entende supermercado aqui? Fulano, Ciclano e Beltrano. Vamos ouvir essas pessoas, porque essas pessoas têm experiência, vivem o dia a dia. Produz, entendeu? Aí você pega pessoas que não tem nada a ver, burocratas que vêm com ideias mirabolantes, que em vez de melhorar o ambiente de negócio, piora. Isso evita as crises, né? Porque depois as decisões são tomadas e houve o diálogo. Mas houve o diálogo com quem? Né? São pessoas que vivem a realidade do município. Tudo isso evita aí um transtorno maior e as coisas terminam sendo... as pessoas se adaptando de uma forma melhor, porque... Quem vive isso foi ouvido, então fica mais fácil ser aplicado. É isso que eu sempre aplico. A gente passando pela SIC e é muito bom que você vê os vários setores da economia. É uma escola, é um MBA, eu já com minha experiência. Eu eu achei importantíssimo a gente se doar para a cidade e até dizer, até amigos, rapaz, tu cheio de coisa, ainda vai... arrumar mais isso. Eu digo, olha, veja só, eu ganhei, minha vida foi feita antes com minha família, o que eu consegui fazer aqui na cidade, você tem que retribuir. E isso, um ambiente que eu acho muito interessante, é a gente, nos Estados Unidos eles têm muito isso, eles têm pessoas que saem da cidade, fazem determinada empresa e coisa, e são homenageados dentro daquela cidade. O Brasil tem que aprender isso, você tem que valorizar as pessoas. Quantos caruaruenses aqui têm boas ideias, grandes empresas, que essa região agreste nossa, se você for analisar a nível de Nordeste e a nível de Pernambuco, é uma região muito rica. As pessoas trabalham, as pessoas produzem, tem microempresa. Você vê como é importante isso para uma cidade, você gerar essa economia. Claro que a gente não fez um planejamento de cidade como existe nos Estados Unidos e outros países mais desenvolvidos. Mas a gente, se você fizer um comparativo com outras regiões, a gente está muito bem. Caruaru, Petrolina, entendeu? Essa região aqui do Agreste, se você comparar com a Zona da Mata, você sabe que nem se compara o nível de negócio e de vida das pessoas que a gente tem em Caruaru. O número de empresas abertas, geração de novos negócios no ano passado, foi positivo, inclusive comentado pela SIC. Tivemos dados positivos sobre geração de empregos também aqui na cidade. Mas qual é a expectativa que o senhor tem para esse ano? Porque os dados oficiais macroeconômicos apontam desaceleração da economia e possível redução da taxa de juros. A gente vive num mundo pós-pandemia altamente endividado, né? A gente vive num mundo e vem passando por processo. E o Brasil não está diferente. A gente tem uma dívida interna altíssima. Hoje passa de 1 trilhão. Então, isso quem paga é a população. Porque quando o governo faz determinadas coisas, determinado benesse, aí, não, vamos dar isso, vamos dar aquilo. O governo não dá nada. Quem dá é a gente que produz. Todo mundo através dos seus tributos. É isso que a gente tem que botar na cabeça. O governo não dá nada. É bom demais tu criar e jogar responsabilizado para o outro é que vai trabalhar e produzir. Você criar um bom ambiente de negócio. Aqui, se você fizer uma análise como vai ficar esse ano, eu acho que não vai ser, como eu disse a você, eu acho que o reflexo maior vai ser 27. A gente vai passar por um período agora, esse ano como de eleição, em 27, eu acho que vai ser uma época que a gente talvez tenha que pagar um pouquinho mais. Porque o que acontece no país é aqueles voos de galinha, né? A gente vai, cai, aí volta de novo, vamos começar do zero. Não existe um planejamento estratégico de longo prazo.
as pessoas. Por isso que era muito importante essa política ficar de 5 anos, tudo junto, porque pelo menos as pessoas produziam, faziam um planejamento e sabiam como o país ia se portar durante esse período. Porque a cada 2 anos, né, as pessoas ficam naquele suspense, principalmente quem produz, né, o que é que vai vir. Né? Então você precisa ter um planejamento que na verdade não existe. Na verdade a gente vive no imenso assando e comendo, como as pessoas dizem no popular, né, Cláudio? E quando se tem um período de eleição, a gente percebe, né, que as pessoas, o que é que vai acontecer? Qual vai ser o cenário? Então é normal dar essa parada, essa reduzida, para se preparar para o que vem, porque na maioria das vezes é incerto, né? É incerto e você consegue produzir num país que não tem segurança jurídica. A gente tem segurança jurídica como país? Não. O campo empresarial, o senhor considera que não há segurança jurídica? Não há segurança jurídica no país. Você vê os processos que a gente vê, algumas decisões do Supremo, ela vai totalmente contra a Constituição. Então isso reflete. Até pessoas que vêm investir, pessoas que produzem, bicho, não tem segurança jurídica. O cara diz que é isso, no outro dia muda. Fica muito difícil você não arrumar um contrato. Você fazendo um contrato com alguma pessoa, você assina um contrato, ele faz totalmente diferente do que está no contrato. Você vai fazer mais negócio com essa pessoa? Não. É como um país. Mas há desrespeito às regras empresariais? As decisões judiciais no campo empresarial têm sido desrespeitadas? Olha, diz que o Brasil é um país que até o passado é incerto. Porque às vezes tem determinadas decisões, algumas súmulas, e depois eles mudam quando você vai. Fica muito difícil. Aí você teria direito àquele tributo está sendo cobrado de uma maneira diferente. Depois mudam totalmente. É muito complexo. Eu não sou advogado, mas como a gente convive no meio, e a gente tem que conhecer hoje, porque uma coisa eu te digo, viu? Ser empresário nesse país, o cara é bom, ele vai para qualquer canto, porque conhecer esses meandros que a gente passa nessa parte tributária, essa parte jurídica que o país tem, que é muito complexa, você seria bom em qualquer canto. Isso eu conversando com o pessoal de fora, quando a gente vai para algum... isso, pelo menos, a gente forma. Porque o cara aprende aqui. E a gente aprende na prática, né? Na ação, de fazer. É impressionante como as pessoas aqui são boas. Eu até vejo aqui nessa região da gente, a gente conseguiu sobreviver. Ô, Cláudio, a gente tem, né, a cultura da feira, né, de Caruaru, Feira da Sulanca, inclusive hoje é dia de Feira da Sulanca, e a gente sabe dos desafios, né, a gente tem o Parque 18 de Maio, a Feira da Sulanca, as outras feiras, e o que a gente percebe também em relação aos consumidores é que muitas vezes os consumidores falam sobre o atendimento nesses locais. E a gente vê muito com redes sociais, né? Eu prefiro hoje comprar online do que visitar uma loja física. Né? Porque eu estou no conforto da minha casa, eu não corro risco de ser olhado de banda. Hoje, qual é o desafio para que você realmente tenha um bom negócio, com um produto atrativo, com uma concorrência bacana, com consumidores satisfeitos e os colaboradores também? Ou isso é algo utópico? Veja só. Isso é uma coisa que eu discuti e a gente vem sofrendo por isso. Você vê, vamos comparar Caruaru e Santa Cruz, vou fazer uma comparação aqui nesse polo de confecção. Como Santa Cruz desenvolveu. E é impressionante como Santa Cruz conseguiu desenvolver numa pós-pandemia. Eles aprenderam a trabalhar com digital. Aí eu falo digital. Você tem que ter uma loja física, e tem que ter uma loja, e tem que trabalhar esse digital, quer dizer, a gente tem que educar as pessoas. E a gente vem passando por um processo que a feira acabou. Quer dizer, que era um motor para os pequenos negócios aqui da cidade, a gente vem e vê que ela vem sofrida e a gente vê que ela vem diminuindo. Isso não é bom para a cidade. Isso a gente discutiu, deu algumas ideias. Eu acho que é uma coisa que teria que ser repensado. O centro de Caruaru, e a gente tem que mexer no centro. O prefeito fez algumas ideias que a gente vem repassando.
em relação construtivas, em relação de normativas de negócio, que tem que ser feito. Porque senão vira o centro de Recife. O centro de Recife é o quê? Um caos. Que você vê lá de prostituição, de droga, está morto, as coisas todas fecharam. Então a gente tem que tomar conta da nossa cidade e ver o que é que a gente consegue fazer. Então esse digital, isso é muito importante. E a gente tem que repensar a cidade diferente dessa maneira. Eu queria que o senhor comentasse duas questões. Nós estamos com o dólar em queda e tivemos agora uma decisão do governo de aumentar impostos de importação de produtos, ou seja, o que o Brasil compra de fora, produtos, máquinas, produtos eletrônicos, isso vai ficar mais caro por imposto. Mas, em compensação, o dólar está em queda. Como é que isso vai afetar aqui a realidade de Caruaru? O dólar em queda, isso é uma decisão americana. O dólar em queda é para os Estados Unidos ficar mais competitivo. Você sabe, quando o preço da moeda cai, você faz você vender mais seu produto. A conta é simples. Aqui, eu acho que a gente vem como... O governo vem com a ideia de taxar. Eu acho que tem alguns produtos que são importantíssimos. Aqui, digamos, como é que a gente vai competir com a China? De você comprar através de uma Shopee. Isso fica muito difícil se você não criar uma determinada barreira. Porque a produtividade dele é intensa e as normativas dele são baixas. O governo... Você vê, uma coisa bem simples. Nem as taxinhas afastaram as compras das então, luzinhas. Quando a gente taxa isso, você senta no carro. Tu sabe quantas empresas, quantas fábricas de carro a China tem? Você sabe desse número? São 129 fábricas de carros. E eles estão invadindo o mercado que, com produtos eles estão fazendo um carro muito bom. Então a gente tem que ter esse cuidado de proteger a indústria nacional. Eu acho que tem alguns produtos. Eu acho que outros não. Entendeu? Eu acho que outros não. Você vai aumentar, vai passar esse custo para o consumidor final. São mais de 1.000 produtos, né? 1.200 produtos, parece. Equipamentos industriais, máquinas, informática, telecomunicações. Nós temos aqui essa indústria... Tu acha que máquinas agrícolas precisava se a gente não produz? Não precisava. Mas não é um incentivo à indústria nacional para começar a produzir? Mas tu tem condição de competir com o chinês, tem determinadas coisas que não adianta. A gente não tem uma base industrial e de pessoas que a gente vai conseguir competir. Então tem certas coisas que não adianta. É como tu ir competir com empresas de tecnologia americana, com um cara que desenvolve ChatGPT, um IA. A gente não tem condição, entendeu? Então tem certas coisas que a gente é bom. A gente é bom em quê? Quem é que segura? Em agricultura. Então, isso a gente devia facilitar, porque a gente compete a nível mundial. Não é uma visão muito determinista? Nossa, como se fosse a nossa vocação histórica? Não, veja só. Não remete a um tempo muito antigo, não, seu Cláudio? Não, veja só, isso que eu estou falando. Tem certas coisas, a economia é pau. Você não tem condição de competir com aquele produto se você não tiver condições, não tiver pessoas, equipamentos, máquinas. Aí você vai... Pronto, é como você vai... na época, o Brasil, anos 80, quando eu estudei estudei em Recife, quando eu fiz engenharia mecânica, que eu sou engenheiro mecânico e engenheiro civil, formado pela UPE e pela Federal. Naquela época, a gente via que existia um mercado nacional fechado de informática, que o Brasil tinha que produzir os computadores, era maior. Te lembra, vocês são muito novos, a agonia de se comprar isso que travou. O que foi que desenvolveu na indústria nacional? Se a gente já tinha todos esses produtos desenvolvidos por americanos e nada. Aí depois teve que abrir, só foi atrasar as empresas para entrar, para se modernizarem, que isso eu acho que já atrasou. Então é como diz, já está pronto, a gente vai inventar a roda. Aí tá bom, quer aumentar esse negócio, bora. Vamos como? Criar um ambiente de negócio, de pessoas, isso é coisa que leva décadas. Não é coisa que você vai fazer do dia para a noite. Tem alguma dessas máquinas aqui que a nossa indústria precisa comprar, vai ficar mais caro? Vai.
os equipamentos pesados de ponta tecnologia que é usado, vem tudo de lá. Vai impactar aqui em Caruaru? Vai, porque a gente não compra para confecção, para tudo. Então isso vai culpar. Então são certas coisas que os caras às vezes não olham, como eu disse, não conversaram com os setores, às vezes, e burocrata chega lá, vamos tributar isso, aquilo outro. Não é assim. Essa é uma coisa que tem que ser pensada com calma e para chegar a bons resultados. E como eu falei, numa política de longo prazo. Não resolver um problema agora e depois fica amanhã, vamos resolver de novo. A gente está com problema de novo, porque a conta não vai fechar, porque... Está entendendo como é? É difícil. O senhor falou sobre... Não desânimo. O senhor falou sobre a... Não, eu não estou... Veja só, não é um desânimo. Veja só, eu estou com já... Já passou, já estou com 64 anos. Já passei por vários vai ver processos. nessa vida ainda, né? Vai ver nessa vida ainda, né? Eu quero, e o intuito é da gente deixar uma cidade melhor, um estado melhor. Agora a gente tem que botar o pé no chão, tem que ser realista e tem que agir com ações. Como eu falo, não são burocratas que vai melhorar a vida da gente, é a gente. A gente tem, já leu O Poder da Ação. É um livro muito bom, que ele mostra quanto é importante você planejar e fazer. Partir para cima. O senhor falou sobre a questão da produtividade e, de fato, o Brasil não está entre os países com maior produtividade e nem tempo de trabalho. O brasileiro, em média, trabalha 40,1 horas, enquanto que a média é 42,7. O México acabou de baixar a quantidade de horas trabalhadas, de 44 para 40. Nós temos 44 aqui. A questão da 6x1, que o senhor falou há pouco, era tentar equilibrar produtividade com qualidade de vida. Existem experimentos que apontam que, com mais qualidade de vida, o trabalhador consegue render melhor, a produtividade cresce. Se o senhor discorda desse método, que método o empresariado pode apresentar para que o trabalhador tenha qualidade de vida e as empresas ganhem produtividade? Veja só, isso é uma pergunta... Foi o que aconteceu com a Europa. Vamos fazer uma conta. Alguém paga a conta, e quem paga a conta é a sociedade. Vamos diminuir horas trabalhadas, como existe em vários países europeus, são 36 horas trabalhadas. Você acha que a Europa se tornou mais competitiva ou menos competitiva? Você viu como a Europa, no cenário mundial, está passando por um processo complicadíssimo. Mas existe um projeto alternativo para ganho de produtividade? Veja só, hoje a gente vive num mundo de automação. A gente tá vivendo um mundo de flexão pesadíssimo. Né? Você vai pegar automação com inteligência artificial. Vai chegar um ponto. É isso a minha preocupação. O que é que vai haver daqui para frente? Será que a gente não vai ter que dar uma paradinha nessa inteligência artificial? Porque você vai ter máquinas que vai fazer a mesma coisa que as pessoas fazem. O ser humano vai fazer o quê? Vai ser a função. Então o senhor acha que se diminuir as horas trabalhadas, os trabalhadores vão ser substituídos por máquinas? Por máquinas. Isso é uma tendência. Isso é uma tendência. Como é? Já. O mundo vai ser assim. Aí existia, não sei, a que ponto a gente tem que... Essa inteligência artificial chegar. A gente tem inteligência artificial, computadores quânticos, que hoje a coisa está desenvolvendo, e é uma velocidade, é uma progressão geométrica, né? Você vê como a coisa cresce, a velocidade que vem crescendo. Então é essa conta que tem que fechar, que o mundo está passando por esse processo de inflexão, que você me perguntando isso, fica difícil. A gente vai passar o dia aqui discutindo a minha visão que eu tenho de mundo com a sua. Agora é importante se discutir isso, o que é que vai vir para frente, entendeu? Cláudio Pacas, presidente da SIC, muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Cidade. Obrigado. Queria agradecer aqui, passar a minha visão de mundo, e eu acho que as coisas têm que ser discutidas nessas plataformas, e a gente tem que ser realista, o que vem, o que é que vai acontecer. E, como eu disse, estamos aqui como entidade, como empresa, para ajudar a cidade, que é uma cidade que eu amo, que eu adoro, e as pessoas aqui são... se você vê Caruaru e vê... eu vou dar um exemplo aqui que a gente estava ouvindo aqui, quando eu cheguei à pesquisa, você vê o Raquel pegou o Estado numa situação dificílima. O que Raquel fez por o Estado de Pernambuco já é uma coisa
E ela conseguiu dar uma enxugada no Estado, que a gente vinha passando de processos de gestões anteriores que Pernambuco tinha caído muito a nível nacional e de região. Então, e pessoas aqui de Caruaru, você veja a qualificação. A gente tem gente muito boa e o que puder fazer para ajudar a nossa cidade e a nossa economia, estamos aqui à disposição de vocês e também querendo ajudar o poder público. Muito obrigado. 7h54. Manhã Cidade. Não saia daí, o Manhã Cidade volta já.